Sejam bem-vindos à disciplina de História da Filosofia Medieval do curso de Educação à Distância da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Sérgio Ricardo Strefeli. Essa disciplina de História da Filosofia Medieval, ela segue as características das disciplinas de História da Filosofia. Não podemos esquecer que trata-se de uma disciplina que tem como objetivo dar uma visão panorâmica da história da filosofia de determinado período. Significa que vamos ver muitos autores, muitas bibliografias, muitas obras e diversos temas do período. Sendo assim, diante de diversos autores, temas e obras, nós temos uma visão panorâmica, mas sem dúvida nenhuma superficial dos problemas, dos temas em questão. Então é preciso entender a característica, ou a natureza desta disciplina de História da Filosofia, que tem este sentido, tem este viés de nos dar informações sobre o período, informações básicas, importantes, relevantes para se entender os autores depois em questão, e informações também que nos permitirão, em outras disciplinas, também a nível de extensão, pesquisa, aprofundarmos autores, aprofundarmos problemas, aprofundarmos algumas obras. Se não tivéssemos esta visão panorâmica do período, de autores maiores e menores, alguns mais conhecidos, alguns considerados clássicos, nós encontramos a biografia e a bibliografia desses autores com mais facilidade, inclusive nas grandes histórias da filosofia, mas também é importante ficarmos sabendo de autores menores, autores pouco conhecidos e que podem servir para uma pesquisa posterior. Os autores menos conhecidos, nem por isso significam que sejam autores de menor relevância. Há muitas descobertas aí importantes a se fazer, inclusive dentro deste período que nós chamamos Idade Média. Então, nós vamos nesta primeira aula de filosofia medieval termos uma breve introdução à filosofia medieval. Ao mesmo tempo que, com esta breve introdução, eu coloco aqui um programa que vai ser desenvolvido nesta disciplina. Então, em primeiro lugar, nós devemos tratar do período histórico. Nós vamos ver então na filosofia medieval o período histórico. Consideramos o período medieval entre os séculos V e XVI depois de Cristo. É importante dizer que estas datações históricas, essas delimitações de período, são sempre arbitrárias, Isto nos ajuda um pouco a classificar, a caracterizar as épocas, o pensamento de determinado período, mas também isso pode nos atrapalhar porque tudo é mais ou menos e nós encontramos as mesmas características do período antigo, período medieval, período moderno. Quer dizer, há problemas, há abordagens que nós encontramos em todos os períodos, ao mesmo tempo que há, claro, contextos diferenciados. Penso que na filosofia, e também ao estudar a história da filosofia, nós devemos nos preocupar sempre com o problema em questão, com o problema filosófico, com o tema que estamos tratando. Não interessa saber se isto foi dito por Aristóteles na Antiguidade, por Tomás de Aquino na Idade Média, por Descartes na Idade Moderna, ou por Rawls na Idade Contemporânea. Não é o período que vai ser favorável à argumentação, mais ou menos, mas é o argumento. Quer dizer, que problema filosófico estamos tratando? Que tema da realidade ou tema filosófico nós queremos compreender e explicar? E isso se faz com o método filosófico, com o método racional. E aí o importante é percebermos, fazermos uma pesquisa sobre os autores e suas respectivas obras que tratam destes temas.
Então esse é o trabalho filosófico, né? Que problema que temos aí? O que foi dito? O que disseram este e mais aquele? Não interessa realmente o período. E depois, claro, o que nós podemos dizer sobre isso? Nós concordamos com esse argumento? Ou achamos que o argumento de tal autor, tal filósofo está superado? Ou não? Ou este é melhor? Ou este resolve melhor? Ou estes aqui realmente já estão superados, né? E se não concordo com nenhum dos autores da tradição, da antiguidade, da medievalidade, da modernidade, da pós-modernidade, não concordo com nenhum deles, ou acho que todos estão superados, bom, então como estudante, pesquisador na filosofia, eu posso me propor então a dar uma outra solução. Parece que esse é o processo de filosofar, este é um processo importante. Em filosofia eu acho que a função do filósofo é compreender a realidade, compreender um conceito, e a partir da compreensão, então tentar explicá-lo. Claro, isso sempre segundo o método racional, que não deve ser um método fechado também, entendendo a razão, o uso da razão, simplesmente como um método, um sistema deste ou daquele filósofo, né? Nós às vezes nos fechamos num racionalismo, mesmo até um racionalismo da modernidade, e queremos resolver tudo dentro de um método, de um sistema, e esquecemos que a filosofia, a tradição filosófica, a busca da verdade, não se reduz a um método ou uma perspectiva de método. Então me parece isso ser importante ao considerarmos a natureza dessa disciplina de história da filosofia. Bom, quanto ao período, a datação, nós temos o seguinte, né? Eu vou ler aqui um autor, inclusive Urbano Ziles, que nos fala deste problema da datação. A denominação Idade Média foi usada pelos renascentistas, que desta forma pretendiam ignorar grandes realizações culturais que houve indiscutivelmente nessa época e se tornaram como que condição de possibilidade para o próprio Renascimento. Daqui deve-se dizer que, ao falar de Idade Média ou período medieval, nós já estamos, de certa forma, seguindo uma opinião que foi dada só mesmo a partir da Renascença, e até com sentido de denegrir este período, né? Dizendo, olha, houve lá uma antiguidade clássica, né? Depois há um período aí do meio, né? Sem muitas significações, um período um pouco obscuro, Idade das Trevas, e agora sim voltamos a fazer filosofia, estamos na Renascença. Este é um preconceito onde muitas vezes se atribui a Idade Média como Idade das Trevas, mas nós vamos ver nessa disciplina que, na verdade, ela não foi Idade de Trevas, foi, na verdade, Idade das Luzes. Luzes, assim como pretendeu ser o século XVIII. Porque na universidade nós temos grandes construções, as escolas, a criação das universidades, a dinâmica das cidades, as produções literárias, né? A construção das catedrais e tudo que isso aconteceu. Se nós vamos, por exemplo, paramos para observar só o frontal, toda a arquitetura da Catedral de Notre-Dame em Paris, construída exatamente no século XI, XII, nós ficamos a nos perguntar, mas meu Deus, que inteligência, né? Que maravilha, que construção, que sabedoria esta arquitetura demonstra, né? E reúne de tantos que aqui trabalharam para essa magnífica construção, elevação. Então, já o termo Idade Média, temos que vê-lo não só como uma idade do meio insignificante, mas como realmente um período de 1000 anos, um período de muitas construções no campo do conhecimento, no campo da cultura. Costuma-se determinar-se a Idade Média sob vários pontos de vista, variando o começo e o fim de acordo com a perspectiva. Então, justamente para entendermos que esses períodos da história são mais ou menos, né? Nós não devemos entender arbitrariamente. Também, por exemplo, quando começou a pós-modernidade? Normalmente diz, olha, com a Revolução Francesa, 1789, temos o início da Idade Contemporânea. Sim, mas há uma série de fatos e acontecimentos, já um século antes, que nos levam a isto. Ou também, de certa forma, só um século depois, que nós vamos ter, ou até um pouco mais, uma verdadeira mudança no pensamento, na cultura. Então, temos aqui algumas perspectivas, 4, vamos dizer assim, né? Primeiro, o tempo do Império Constantinopolitano, ou seja, de 476 a 1453. Quando se considera a Idade Média
como o tempo do Império Constantinopolitano ou do Império Romano Oriental, inicia-se com a queda do rei de Roma e termina-se com a queda de Constantinopla. Parte-se da queda do último rei de Roma, que já tinha um poder apenas simbólico, em 476, e vai-se até a queda de Constantinopla, né, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. Então é uma maneira de se pontuar aí a Idade Média. A outra datação seria considerar o tempo da pressão islâmica, isto é, de 622, né, aí com um evento de Maomé, a Hégira de Meca a Medina, até 1571 com a Batalha de Lepanto. Então um tempo aí, auge, né, do mundo muçulmano, do mundo islâmico, que esse é um assunto também. Vamos tratar da filosofia árabe, filosofia muçulmana, e presente na Idade Média até hoje. Terceiro, o tempo da preponderância nórdica, de 1410 a 1377. Ou poderia-se fazer também uma divisão, considerando a hegemonia ou a unidade eclesiástica, a unidade do cristianismo, que vai de 313, o Edito de Milão, até 1517, com a rebelião de Martinho Lutero, 1517, com a Reforma Luterana. Após vermos a datação ou periodização da Idade Média, convém então adentrarmos no contexto histórico e cultural. Contexto histórico e cultural. E aí faço uma pergunta inicial. Será que a Idade Média foi realmente a Idade das Trevas, como os renascentistas apregoaram, ou foi também uma Idade das Luzes? E aqui temos que ser honestos, né? Evidentemente que nós não podemos negar que também na Idade Média houve trevas, como em todos os tempos existem trevas, não é? Então, por exemplo, a Inquisição, a caça às bruxas, as epidemias, uma série de lutas, de guerras, de inconveniências, também foi um período de trevas, né? Mas há que se entender esses fenômenos dentro do seu tempo. A Inquisição, bem entendida, foi a solução para um problema, onde pela primeira vez se começou a ter processos, tribunais de inquérito, para investigar quem realmente era criminoso, herege. A heresia era considerada naquela época um crime também contra o Estado. Então há que se entender a Inquisição como um processo necessário e que, de certa forma, legou coisas importantes para a humanidade. E, portanto, esses fenômenos todos devem ser entendidos dentro do seu tempo, não esquecendo que, lamentavelmente, nós estamos aí há 600 anos, 500 anos da Idade Média, e nós temos situações iguais ou piores, não é, do que as situações de saúde, de guerra, de sistemas de justiça. Enfim, nós temos hoje verdadeiras inquisições fechadas, terríveis, né? Basta lembrar, por exemplo, toda a violência que aconteceu no século XX, que está acontecendo no século XXI. Fala-se ecologia, mas nunca se respeitou tanto o meio ambiente como nas últimas décadas. As guerras mais cruéis do que as guerras da antiguidade e do medievo, guerras mais cruéis, mais terríveis. E os totalitarismos de Estado, né? Tivemos aí no século passado o stalinismo, o fascismo, o nazismo, né? Entre outros movimentos autoritários, totalitários, em que se cometem horrores, não é? Sem um tribunal, sem um processo. A própria Revolução Francesa, embora a gente perceba as luzes da Revolução Francesa com os ideais de igualdade, fraternidade, humanidade, mas na verdade o terror da guilhotina, né? O sangue que se derramou de inocentes na Revolução Francesa foi algo terrível, e estamos aí, estamos no período justamente da passagem da modernidade para a pós-modernidade. Então, entender o contexto histórico da Idade Média, como de qualquer época, exige que evitemos de ser anacrônicos e de ser arcaicos, né?
Portanto, devemos evitar o anacronismo e o arcaísmo. Nós não devemos, o que é o anacronismo? Nós não devemos julgar o passado com os olhos do presente. Isso é ser anacrônico, né? Eu julgo o passado com os olhos do presente. Eu julgo a juventude de minha avó, por exemplo, com os olhos do presente. Não entendendo que o tempo era outro, né? Então isso é muito importante. Mas também o arcaísmo, eu julgar o presente com os olhos do passado, né? Eu queria que as coisas se resolvam tudo, hoje tudo à luz da Idade Média, da Idade Antiga, também não é possível, né? Então é preciso ser realistas, é preciso aqui o realismo, entender os fenômenos, entender as coisas no seu tempo, entender também as mudanças. E aí então nós entramos no realismo, e justamente na filosofia que concebe a realidade, que acredita na realidade, na existência, que é por excelência a filosofia do ser. Filosofia do ser que é, vamos dizer assim, o polo, o foco dos antigos e dos medievais. Então, tanto para os gregos, né, Parmênides, Platão, Aristóteles e a maioria dos gregos antigos, como também a antiguidade clássica tardia, seja grega ou latina, mas também para os medievais, para este período entre o século V e o século XV, nós temos então este foco no ser, na realidade, compreender o ser, compreender a realidade, compreender Deus, não se foge da realidade. Portanto, nós temos aqui uma filosofia da realidade, uma filosofia do ser, uma filosofia da existência, que não duvida desta realidade que é extramental. Para os antigos e para os medievais, não podemos dizer que tudo que existe apenas é uma percepção, uma concepção nossa, né? Quer dizer, se eu não percebo, se eu não concebo, se eu não descrevo, então não existe. Não. Nós podemos terminar, os homens todos podem morrer e o mundo continuar, a realidade continuar, né? Poderia citar aqui uma série de exemplos. Então, justamente essa interpretação que alguns ou muitos modernos vão ter a partir do século XVI, não é o que aqui vai se tratar, enquanto se considera uma filosofia do ser, uma filosofia da realidade. Então, nesse sentido, é preciso fazer jus a este momento histórico da humanidade de muitas construções. Então, vamos lembrar algumas aqui. A construção das catedrais, e toda a vida que acontecia em torno das catedrais. Isto é inegável, o valor, a cultura, a vida social, a vida política, a vida econômica que estava nisto, né? Se nós formos ver as divisões da nossa fazenda, das fazendas, da agricultura, a questão toda dos costumes familiares, hoje temos aí o costume de fazer 3, 4, 5 refeições ao dia de maneira regulada. Ora, isso nós devemos a São Bento, no início da Idade Média, aos beneditinos, né, que influenciaram muitíssimo nos costumes do Ocidente para tal. O desenvolvimento das cidades no século XII e século XIII, o modelo que isso vai se constituir, a construção dos burgos, o desenvolvimento cultural da literatura, o trabalho de produção, o trabalho de conservação das obras do passado, numa época em que não se tinha os recursos de hoje, né? Diante da umidade, dos ratos, enfim, pergaminhos e papiros, tudo poderia correr-se com o tempo. E tivemos esse grande trabalho de conservação, de recuperação, de cópia, de tradução da grande literatura, sobretudo das obras filosóficas do passado. Esse foi um trabalho muito importante feito nos mosteiros, e o trabalho de produção, de construção. Mas vejam que a criação das escolas dentro do sistema de trivium e quadrivium, esta fantástica organização, depois a escolástica que nos lega como grande obra a criação, a origem das universidades. Essa universidade onde estamos hoje, essa universidade do século XXI, os moldes, o sistema universitário que temos hoje, ele tem sua origem na Idade Média. Ele tem sua origem nos séculos XII e XIII. E com uma maneira muito dinâmica, porque elas eram verdadeiras agremiações de alunos que vinham de diversas partes do mundo, do universo, daí o termo universitas, né? Vejam bem, a primeira definição de universidade é universitas magistrorum et scholarum,
Quer dizer, aqui nós temos o universo, né? A reunião de alunos de diversas partes do mundo, alunos e mestres, né? Para os estudos mais elevados, para aprofundar os estudos. E elas começaram como agremiações. Os estudantes e os professores moravam juntos, né, num bairro, por exemplo, o Quartier Latin de Paris, ou o bairro lá central, junto a determinada via lá de Roma, ou em Bolonha, ou em Braga, em Colônia, na Alemanha, enfim. Então, alunos e estudantes moravam juntos, ali estudavam pela manhã, e a discussão seguia-se à tarde, à noite, né, fazendo as suas reflexões. Havia toda essa dinâmica, e eles mesmos escolhiam os professores, escolhiam os temas, escolhiam o reitor. Por exemplo, eu mesmo fiz pesquisa no doutorado de um autor, Marcílio de Pádua, que foi reitor da Universidade de Paris nos anos 1312 e 1313, e foi escolhido por alunos, né? Houve também em Paris, no século XIII, uma greve promovida pelos alunos a respeito do preço do pão, né? Que era o X da garotada. E uma greve que fez tanto ao rei como ao bispo de Paris tremerem. Então esta dinâmica, as universidades começaram como uma espécie de grêmios, né, de sindicatos dos alunos, onde eles mesmos organizavam a vida universitária. Claro que aos poucos houve a exigência de sistematizar, de organizar o ensino, então teve que haver a intervenção do Estado, também a intervenção da Igreja. No início, inclusive, famílias ricas, muitos não queriam, não entendiam esta nova ordem do saber, este novo movimento que era a universidade, e os alunos e professores tiveram que pedir apoio ao Papa, né? E graças a dois papas, tanto o Papa Inocêncio III como Gregório IV, se não me engano, cartas dos papas, então bulas, que permitiram a existência das universidades e deram esta liberdade de alunos e professores fazerem este movimento, né? Onde também logo tiveram a contribuição de duas ordens importantes, que foram os dois grandes movimentos do século XIII, a saber, os dominicanos e os franciscanos, que depois nós vamos estudar. Então, não esqueçam de ver aí no período medieval essas luzes de uma cultura que se desenvolve em larga escala, não é? Com um grande número de obras, de produções que temos aí, muitas delas inclusive ainda não traduzidas para as diversas línguas vernáculas, como por exemplo o português. Então há limites, mas há também grandes méritos nesse período de 1000 anos. Então penso que o papel do filósofo é compreender bem esses fatos, estes períodos, estes problemas, compreender bem à luz da razão, para depois explicá-los, e é isso que nós vamos fazer a respeito dos temas e autores deste grande período de 1000 anos. Passamos agora a continuar compreendendo este período da filosofia medieval, partindo agora para a significação da filosofia que nós chamamos filosofia medieval, né? Que características? E para isso eu vou me servir de alguns autores relevantes, né? Historiadores da filosofia, inclusive nesse período. Eu anuncio aqui em primeiro lugar um livro muito simples, nós temos a tradução para a língua portuguesa, intitulado A Filosofia Medieval, de um francês, Édouard Genot. Édouard Genot. Filosofia Medieval, publicado pelas edições 70. Então, por exemplo, este autor, querendo justificar que neste período não só apenas se repete o pensamento dos antigos, ou se faz apenas religião ou teologia, mas que também há uma discussão, há uma filosofia, há uma construção, ele então diz o seguinte, e chama atenção para os estudos novos e os estudos volumosos, né, que se tem no momento, na atualidade, em relação a este período. Diz então Édouard Genot: tempos houve em que falar de filosofia medieval terá parecido um desafio ao bom senso. Era então quase um dado assente que nada existia entre o fim da filosofia antiga e Descartes. Como se os séculos que produziram a catedral e a canção de gesta
para não falar de muitas outras criações, tivessem sido no plano do pensamento filosófico da mais perfeita esterilidade. Portanto, já passou esse tempo que não se reconhece que existiu aí um pensamento importante na Idade Média. Continua Eduardo Janot. As perspectivas modificaram-se. Sabe-se agora que o clarão da Renascença não poderia explicar-se sem a lenta maturação medieval e que o cartesianismo mergulhe as suas raízes na escolástica medieval. Meus amigos e amigas, aqui nós temos que prestar atenção nisso. Quer dizer, o clarão, as luzes da Renascença, as luzes da modernidade não seriam possíveis sem as raízes, sem as contribuições, sem os caminhos que os medievais nos legaram. Olha, se nós olhamos longe, é porque nós somos anões em ombros de gigantes. Ou seja, nós não inventamos o mundo. Inclusive esse é um dos problemas, eu diria até uma falta de inteligência hoje, Nós, inclusive até no uso dos termos, usamos termos para cá e para lá para ofender, sem sabermos a origem. Esses termos, o que eles significam, até nem tem nada a ver com a nossa realidade. Então, quer dizer, o próprio René Descartes, o próprio Kant, eles que repetem bastante, os medievais repetem bastante, eles não teriam a formação e as condições de dar um passo diferente, um passo a mais, sem essa cultura, que eles aprenderam, inclusive. Então, inclusive, a própria crítica que vem na modernidade e pós-modernidade, ela só é crítica porque existiram esses fundamentos, Eu me preocupo hoje quando eu vejo que alguém lê alguns modernos, sejam quais foram pós-modernos, e não entendem bem esse período da tradição, não entendem todo o processo de desenvolvimento da civilização ocidental. Leem só a crítica e não entendem a crítica. Isto eu acho bastante grave, uma lacuna com problemas irrecuperáveis para o futuro, mas que a gente tem que resgatar. Então, continua o Janot. A filosofia medieval não tem apenas o mérito de fazer compreender melhor a filosofia moderna. Tem o seu interesse próprio na medida em que representa um esforço de pensamento original. E se o conhecimento dos filósofos antigos é uma via de acesso à filosofia, o conhecimento dos filósofos medievais pode e deve desempenhar o mesmo papel. Pode e deve acordar em nós esta faculdade que toda a gente possui, que todas as pessoas possuem, a acreditarmos em Plotino, mas de que se faz pouco uso. Quer dizer, todos nós temos capacidade de filosofar. E o homem sempre fez isto. E os homens inteligentes, as mulheres inteligentes, os autores sempre fizeram isto. Então achar que de repente os homens ficaram 1000 anos sem fazer filosofia é realmente desconhecer o próprio extrato humano, vamos dizer assim. Esse potencial todos os homens tiveram e também nós tivemos, embora às vezes se faça pouco uso, Bom, então meus amigos, aqui o Janot ainda diz uma coisa importante, diz ele, vejam bem. Os limites que a história geral atribui à Idade Média não são aqueles que os historiadores da filosofia medieval habitualmente estabelecem. Como escreve Gilson, para estes as origens do movimento filosófico medieval estão ligadas ao esforço de Carlos Magno para melhorar o estado intelectual e moral dos povos que governava. Aqueles limites dependem, porque alguns acham que realmente é com Carlos Magno que nós começamos uma nova fase. Atemos-nos a esta maneira de ver. A nossa história da filosofia medieval começará no século IX, para terminar no século XV. Limitar-se-á ao mundo ocidental, cristão e latino. Então, alguns, por exemplo, dizem que, sem dúvida, é a partir de Carlos Magno que nós temos aí um período importante e com determinada característica. A fisionomia de conjunto da área que pretendemos explorar apresenta-se aos olhos dos historiadores modernos com um relevo acidentado, de que emergem 3 grandes cumes. São eles o Renascimento do século IX, o Renascimento do século XII e o do século XV.
A nossa história da filosofia medieval começa com o primeiro destes renascimentos. Isso aqui o Janot, esse livro que eu estou lendo para vocês, a introdução, justificando que a história da filosofia medieval para ele começa, sobretudo, do século IX, com o Império Carolíngio, né? A nossa história da filosofia medieval começa com o primeiro destes renascimentos, século IX, acaba no limiar do terceiro, século XV. Se o tema dos renascimentos goza do favor dos modernos, os medievais falavam preferentemente da transferência da cultura, translatio studi. No século IX, o sonho de Alcuino é de construir na França uma nova Atenas. O Alcuino era uma espécie de ministro da educação do rei Carlos Magno, né? Então, o Carlos Magno, apesar de ter feito algumas coisas não muito boas, ele fez uma coisa muito boa, que foi investir na educação, preocupar-se com o ressurgimento das escolas, inclusive das escolas que tinham sido proibidas, né, por decreto de Justiniano, lá no século VI. Então volta agora esse desenvolvimento das escolas. No século IX, o sonho de Alcuino é de construir na França uma nova Atenas. E em 1405, Gerson evocará ainda mais este recurso da cultura iniciada no paraíso terrestre e passando sucessivamente daí aos hebreus, dos hebreus aos egípcios, do Egito a Atenas, de Atenas a Roma e de Roma a Paris. Então veja que bonito isto, né? O sonho de Carlos Magno, o sonho deste frade Alcuino, assessor, como eu disse, ministro da Educação de Carlos Magno, é fazer que agora Paris se tornasse um grande centro cultural, como já foi o Egito, como já foi Atenas, como já foi o Egito, como já foi lá no período do hebraísmo, né? E mais agora ainda porque o Carlos Magno vai dizer, nós temos a cultura do passado, a tradição que vem do Egito, que vem da Grécia, que vem de Roma, temos todo esse saber e mais ainda, temos o grande saber, o grande conhecimento advindo do cristianismo, né? Da plenitude da revelação que é a mensagem cristã. O tema dos renascimentos, vejam, portanto, temos aí uma ideia de renascimento. No século IX, um grande renascimento, né? E isto vai continuar. O tema dos renascimentos é mais ou menos o da descontinuidade, o tema da transferência, o da continuidade. São estes dois aspectos de uma mesma realidade viva. Não há razão para sacrificarmos um ao outro. A justa perspectiva é antes aquela que leva a considerá-los complementares um do outro. Isto equivale a dizer que devemos evitar um duplo escolho, nivelar as asperezas em proveito de uma continuidade geometricamente perfeita, cavar entre os renascimentos fossos intransponíveis, né? Quer dizer, há uma ruptura e há uma continuidade. Há aspectos geometricamente, né, mais acentuados, né? Mas há poços, vamos dizer, há buracos que a gente pode não dar importância, há picos menos elevados, há fossos, vamos dizer assim, diante dos picos que merecem também ser considerados, ser cavados, tá? Meus amigos, eu lembraria ainda aqui um outro autor, Anthony Kenny, né? Tem uma importante história da filosofia, inclusive história da filosofia medieval, que ele diz o seguinte, Kenny, não muito tempo atrás, em muitas universidades, cursos de história da filosofia passavam diretamente de Aristóteles para Descartes, saltando a última fase da Idade Antiga e a Idade Média. Quer dizer, nem o final da Antiguidade se considerava. Havia uma crença bastante difundida nos meios acadêmicos de que não valia a pena estudar a filosofia medieval. Essa crença, com frequência, não tinha como fundamento qualquer conhecimento rigoroso dos textos relevantes. Constituía mais provavelmente uma herança não examinada de preconceito religioso ou humanista. Então veja, temos aqui um grande autor chamando a atenção, não é, para este preconceito que gerou durante muito tempo essa lacuna, ou seja, falta de conhecimento de um período importante da filosofia. Gostaria de apresentar para vocês também uma outra história da filosofia importante, né? Nós falávamos aí
há pouco de Filosofia Medieval de Anthony Kane. Mas temos aqui uma outra história de filosofia, um livro pequeno, A Filosofia Medieval, de Alain de Libera. Então, o de Libera diz o seguinte: antes de tudo, e para ser breve, o abandono de duas teses errôneas. Ou seja, ao introduzir a sua obra de filosofia medieval, ele chama atenção para duas teses errôneas em relação à filosofia medieval. Uma de Bertrand Russell proclama que não há filosofia medieval e que na Idade Média tudo é teologia. Outra de Martin Heidegger vê nesse pensamento o resultado do encontro entre o aristotelismo e o modo de representação oriundo do judeu-cristianismo. Então ele chama a atenção, este estudioso da filosofia medieval, que há esses dois erros, esses dois preconceitos, né, de considerar que não houve filosofia, só se fazia teologia ou religião, ou então que houve uma filosofia muito limitada, se pegou o aristotelismo só por um viés judaico-cristão e não se foi além disso. Ele evidentemente critica isso e responde dizendo: pode-se dar à tese de Russell todo tipo de interpretações mais ou menos atenuadas. Dizer, por exemplo, que a filosofia medieval não existe em estado isolado, que ela é estrita e rigorosamente subordinada à teologia, ou ainda que não há na Idade Média filósofos, no sentido intelectual e social em que se fala dos filósofos gregos. Pode-se também dizer que a filosofia é apenas um fato de cultura, uma figura do passado que o cristão utiliza para melhor compreender sua própria singularidade ou para instrumentar sua teologia. Pensamos que nenhuma dessas caracterizações é suficiente, e uma pelo menos é falsa. A duração do período de referência, a diversidade dos meios intelectuais, a própria pluralidade das perspectivas teológicas não permitem que se fale de um problema ou de uma fase medieval da filosofia. Quer dizer, sobre os mesmos problemas e temas, ainda que sejam temas teológicos, nós temos interpretações, nós temos posições diferentes dentro dos autores. Por exemplo, nós não podemos dizer, na escolástica todos pensam da mesma forma. Não. Sobre o mesmo tema há um debate, há posições divergentes. Isto prova, então, que, portanto, há uma reflexão, há filosofia, né? É como nós também queremos dizer que os iluministas têm a mesma posição. Os iluministas todos têm as mesmas ideias. Não. Os iluministas, como os escolásticos, têm características comuns. Há características comuns, né? Características comuns que nos permitem dizer, olha, eles se assemelham, pertencem a um período. Mas sem dúvida entre os iluministas, Voltaire, Diderot, Rousseau, nós temos posições diferentes. Também aqui entre um Tomás de Aquino, dos Escotos, Boaventura, Ockham, sobre o mesmo tema, há, por exemplo, sobre a teoria do conhecimento, há posições diferentes. Continua aqui o nosso deliberar. A tese de Heidegger peca pelo mesmo motivo e pode-se refutar uma ao mesmo tempo que a outra. Com efeito, o verdadeiro conhecimento de Aristóteles é um fenômeno tardio, que começa 5 séculos aproximadamente depois do início da Idade Média. E o Aristóteles latinos não é quimicamente puro. É, se assim podemos dizer, um Aristóteles peripatetizado, o dos comentaristas árabes que o enquadram, o prolongam ou o condensam. Então, isso é importante dizer, né, que o aristotelismo, a presença da maioria das obras de Aristóteles vai entrar apenas no século XIII. E mesmo na tradução para o latim, muitas vezes ela acontece a partir do árabe, né? Então, não se vê o Aristóteles apenas de uma única janela. E mesmo os latinos têm bastante influência dos sírios, dos árabes, dos judeus, tá? Isto é importante dizer aqui. Também, às vezes, nós achamos, por exemplo, a própria Inquisição, ela surge no século XII, XIII. Então, nós temos aí 5, 6 séculos de Idade Média sem Inquisição. Como também tivemos os 5 primeiros séculos tendo conhecimento de algumas obras de Aristóteles, por exemplo, a lógica, né? Mas não da ética, não da política. Então,
não se deve identificar a filosofia medieval esse período como um bloco, né, em que tudo aconteceu num século. O que aconteceu num século diz respeito a todos os 1000 anos. Não, de maneira nenhuma. Há um período aí de construções, de vai e vem, de evoluções, vamos dizer, nesses 1000 anos. Isso muitas vezes não se sabe, é bom dizer. Bem, um autor importantíssimo, entre outros que nós vamos abordar no semestre, sobre a filosofia na Idade Média, e que também tem obras especializadas de autores medievais, é Étienne Gilson. Étienne Gilson, aqui temos essa obra do francês, traduzida para o português. E na introdução, vou ler aqui algo importante que ele diz. Gilson, então, esse grande medievalista, diz o seguinte: a despeito desse esforço para abordarmos com maior precisão o concreto, devemos confessar que toda a história da filosofia na Idade Média pressupõe a decisão de abstrair essa filosofia do meio teológico em que nasceu e de que não a podemos separar sem violentar a realidade histórica. O que ele está dizendo? Toda filosofia deve ser entendida a partir da sua realidade histórica. Hoje nós não poderíamos fazer filosofia, ou não poderão entender a filosofia do século 20, 21, daqui 100, 200 anos, abstraindo, né, dessa realidade histórica, que é, por exemplo, a questão da linguagem, a questão da comunicação, a questão da tecnologia, a questão do terrorismo, a questão da violência em massa, principalmente assola a juventude, a questão da tecnologia, a questão da internet. Quer dizer, é impossível pensar numa filosofia ou refletir sem considerar isto. Pois também no período medieval não se faz filosofia a partir, se ignorando a realidade, né, que é uma realidade profundamente teológica. Ver-se-á que não admitimos nenhuma linha de demarcação rigorosa entre a história da filosofia e a história da teologia, não só na época patrística, mas inclusive na Idade Média. Agora vejam que é importante o que ele diz. Não decorre daí que não se possa falar com razão de uma história da filosofia medieval. Nada é mais legítimo, do ponto de vista da história geral da filosofia, do que se perguntar o que sucedeu com os problemas filosóficos colocados pelos gregos no decorrer dos 14 primeiros séculos da era cristã. No entanto, se quiser estudar e compreender a filosofia dessa época, será preciso procurá-la onde ela se encontra, isto é, nos escritos de homens que se apresentavam abertamente como teólogos ou que aspiravam a sê-lo. A história da filosofia da Idade Média é uma abstração extraída dessa realidade, mais vasta e mais abrangente que foi a teologia católica na Idade Média. Portanto, ninguém se deve surpreender com as incessantes referências feitas a problemas propriamente teológicos no curso do estudo da história da filosofia medieval. Então, meus amigos, eu lembro, juntamente com Gilson e com tantos outros autores que aqui vamos ver, que os diversos temas ou problemas filosóficos que vamos ver nesta disciplina são temas de uma realidade, mas nem por isso deixam de ser temas que podem e que devem e que foram abordados como problema filosófico. Nós vamos então ver que o que aqui vai se tratar nesse curso de filosofia medieval se fundamenta, se baseia em documentos, né? Nós não vamos inventar, mas graças à pesquisa atual, vamos trazer a lumen estes documentos, estas obras, esta literatura, e vamos ver também, vamos demonstrar um termo
inclusive usado pelos antigos medievais, manifesto, né? Vamos demonstrar, que é mostrar com exemplos, que é dar razões de que problemas filosóficos foram tratados nesse período e que eles foram relevantes enquanto raízes, né, que geraram, que proporcionaram o desenvolvimento da civilização ocidental. É isto que vamos ver, né? Então, nós podemos discordar, não aceitar o passado, mas nós não podemos apagar o passado, achar que não existiu, né? Nós podemos não querer seguir, querer mudar o curso, criticar nossos avós, nossos bisavós, ou até nossos pais, mas nós não podemos negar que nós somos filhos, que nós somos uma continuação dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. Então nós estamos numa época, século XXI, de muita mudança, de muito questionamento, claro, novos problemas, novas soluções, mas nós não podemos negar a civilização, boa ou má, que pertencemos, não podemos negar as nossas raízes, né? Não podemos negar toda essa construção, todo esse desenvolvimento, todo esse grande edifício onde nós nascemos e da qual nós dependemos, porque nós não vamos criar um mundo novo de uma hora para outra, né? Nem conseguimos conviver sem um fundamento, sem uma organização. Portanto, esse grande edifício chama-se civilização ocidental, com seus limites e com seus méritos, né? E esta civilização ocidental, nós devemos sim, as três grandes raízes estão na Grécia, na filosofia grega, na cultura grega, primeira grande raiz. Segunda grande raiz está aí no direito romano, na cultura romana, entre outras culturas, mas a terceira grande raiz que não podemos negar está no judaísmo e no cristianismo. E em relação ao cristianismo, claro, ao islamismo também, judaísmo, cristianismo, islamismo e outras culturas adjacentes, mas em relação ao cristianismo, o grande desenvolvimento acontece durante o período medieval. Então, os costumes, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, portanto, o conhecimento e os costumes, o pensar e o agir, nós devemos em grande parte ao desenvolvimento do pensamento, da cultura que ocorreu durante o período medieval, que não é um pensamento dogmático, como muito se pensa, também em parte dogmático, se partem de verdades de fé, verdades da revelação, ou se tem a definição de conceitos, de posturas relevantes, mas é fruto também de uma discussão, de uma busca de compreensão e solução dos problemas, como a gente pode perceber numa das grandes obras, né, que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escreveu aproximadamente 150 títulos, né? Nós conhecemos mais a Suma Teológica, mas de maneira nenhuma é a única obra dele. Há muitas obras filosóficas de comentário às obras de Aristóteles, mas a Suma Teológica, disse um professor estudioso de Tomás de Aquino, Carlos Arthur do Nascimento, que ela pode ser comparado, Tomás de Aquino, um arquiteto de ideias, né? E a Suma Teológica pode ser comparada a uma catedral de pedras, diz ele aqui, né? Logo de início falamos que Tomás pode ser considerado um arquiteto de ideias e que sua Suma de Teologia foi muitas vezes comparada a uma catedral gótica. Houve até mesmo um historiador e teórico da arte que escreveu um livro procurando mostrar como há regras comuns de construção presentes nos dois tipos de obra, fazendo da catedral uma suma de pedras e de uma suma uma catedral de palavras. A comparação pode parecer meio fora de moda, então poderíamos considerar a Suma de Teologia como uma espécie de ciberespaço ou um programa computacional, e Tomás de Aquino como o programador desse grande programa computacional, e Tomás de Aquino como programador, como fez Umberto Eco. Como fez Umberto Eco, que também é, vamos dizer, um literato do pensamento da obra, tem aí obras importantes sobre a Idade Média.
Então, encerrando essa primeira aula, né, eu quis mais ou menos dar a significação para nós estudarmos esse período e lembrar que problemas como o conceito de pessoa, ou mais do que o conceito, a realidade da pessoa composta por alma e corpo, a questão da vontade, a questão do livre-arbítrio, a defesa inclusive do livre-arbítrio, da vontade e do livre-arbítrio, coisa que não se encontra entre os gregos, vai se encontrar um aprofundamento maior a partir de Agostinho, embora já haja em Aristóteles e nos estoicos também uma reflexão relevante. Mas é com os medievais que nós temos o desenvolvimento desses temas, que são temas não só suprassensíveis, mas sensíveis, da vida humana, do cotidiano. Claro, o problema de Deus, o problema do mal, o problema do tempo, a relação entre tempo e eternidade, a questão da felicidade, o que é ser feliz, felicidade temporal, felicidade que passa, felicidade que permanece, portanto felicidade eterna, a questão da beatitude, os tratados de ontologia, a filosofia do ser, os tratados de lógica, devemos muito a Boécio, a própria teoria do conhecimento, a questão do poder, né, a legitimidade do poder, as formas de governo, as formas justas, já ditas por Aristóteles, as formas injustas, o bem que faz a monarquia, o mal que faz a tirania, a questão das aristocracias, a questão da relação entre igreja e Estado, né, poder temporal, poder espiritual, e a legitimidade do poder, quais são os limites do poder de uma instância e de outra. Toda essa discussão se vai fazer em obras homéricas como a Monarquia de Dante Alighieri, né? Veja uma outra obra importante, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Ou seja, as Confissões de Santo Agostinho, já entre a Antiguidade Tardia e o início da Idade Média, toda a obra, toda a biblioteca de Agostinho, a Cidade de Deus, mas as Confissões que se coloca com uma grande autobiografia, a questão toda da introspecção, da subjetividade humana. Meu Deus, as obras, né, de caráter natural de Alberto Magno, Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, Duns Scotus, Boaventura, Bernardo de Claraval, Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, quer dizer, nós temos em cada década, em cada século, uma série de autores, um tratado de economia feito por Pietro Olivi, um franciscano, né, pouco conhecido, mas que de certa forma foi que deu lá o top, vamos dizer, para a teoria econômica que vai ser desenvolvida na modernidade. E encerro então dizendo que um dos grandes problemas que se tratou com rigor, com uma grande discussão, foi o problema das relações entre fé e razão. Fé e razão, né? Há um conhecimento pela fé e há um conhecimento pela razão. Há dois modos distintos de conhecer as coisas, né? Quer dizer, a razão tem o seu mérito, mas tem o seu limite. E a fé tem lá a sua característica, né? Isto foi muito debatido na Idade Média, com posições diferentes, entenderam isso de maneira diferente. Então temos lá em Agostinho, credo ut intelligent, creio para entender, creio sim, mas para compreender, para buscar compreender isso que eu creio. Entendo para crer, quero entender para depois crer, até a posição de alguns que disseram, creio e entendo, né? Quer dizer, há uma diferença de nível aqui entre fé e razão. Outros até vão dizer, creio porque é absurdo, justamente porque não consigo entender, só me resta crer. Mas são reflexões importantes, também as nuances do termo razão, onde depois nós vamos ter no final da Idade Média, no instante da modernidade, uma ruptura entre fé e razão, que inclusive aí nos parece um grande problema, né? Devemos distinguir, mas não fazer a ruptura, porque a razão deve estar aberta à verdade e, portanto, não só aquilo que ela entende, mas aquilo que poderá existir, o que poderá se compreender. Mas isso são temas, sobretudo esse assunto fé e razão, que nós vamos abordar ao longo das aulas, através de diversos autores e diversas obras.